Shalom de Yeshua, o Eterno nos abençoe, amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje uma mensagem mais, digamos, metafísica, uma mensagem para te tirar dessa inércia espiritual, para te fazer sair da carne e se elevar no espírito, porque muitas vezes nós vivemos tão presos à materialidade, à carne, que nós perdemos a essência das coisas que está no imaterial, porque o que faz as coisas belas não é o que elas são, mas é como você vê. Tanto que uma mesma pessoa pode ver o mesmo lugar e uma vai achar maravilhoso e vai ficar super feliz, e outra vai achar horrível e ficar super triste. E você mesmo, num dia bom e num dia ruim, vai achar algo maravilhoso ou triste, vai achar a sua casa um lugar super aconchegante e um lugar horrível. Depende da situação, é algo até mesmo emocional, e é algo que não está preso à própria matéria. Então, o valor das coisas está naquilo que não se pode ver e não naquilo que se pode ver, porque aquilo que se vê é finito, mas aquilo que não se pode ver é infinito. Então, amados irmãos, a mensagem se inicia. Paulo disse: vos ensino um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Paulo, em 1 Coríntios 15, cita várias coisas muito interessantes sobre a carne, sobre o espírito, sobre o reino dos céus, a volta do Messias, do Mashiach, Yeshua, Jesus. Várias coisas interessantíssimas. Mas o que eu quero falar não é sobre Paulo, embora tenha a ver com o que Paulo fala neste versículo, mas é sobre o que nossos sábios dizem referente à passagem de Isaías. Porque as pessoas confundem o que é o mundo espiritual e o que é o mundo físico. Gênesis 1, Deus diz, através da sua Torá para nós: e Deus criou os céus, no plural, e a terra. Ora, será que existe um só céu? Nós só vemos um céu aqui. Mas Deus, ele criou os céus. Por quê? Porque nossos sábios nos ensinam que Deus criou as dimensões. O que Deus criou são dimensões, véus infinitos para reter a sua glória. Com esse entendimento, entendendo que este universo que nós vemos, ele é sustentado por outros universos maiores que este, mas todos eles infinitos, correlatos. É como se a glória de Deus, a luz de Deus infinita, ela viesse através da palavra dele, do Messias, no céu maior, no céu onde está o trono de Deus, a autoridade dele. E cada um destes céus vai retendo essa glória, de forma que Deus, ele pode se materializar nesse mundo físico através do Mashiach Yeshua, através da Ruach, do Espírito que estava no Mashiach Yeshua. Porque ele é quem representa Deus para nós, ele é a imagem do Deus vivo. Não confunda a imagem com o próprio Deus, o Pai, mas tenha certeza de que Yeshua, ele é a face de Deus, a emanação de Deus. Ele é sim o Pai, porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Isto é tópico para outra conversa, porque muitas vezes as pessoas confundem trindade com a unidade de Deus, porque Deus é um, ele é o Pai, e nós somos seus filhos, e ele se manifesta de várias formas. Mas o que eu queria dizer, para sair dessa materialidade, irmão, saia, se eleve, pense nisso. Tudo que você vê, na verdade, é só um véu. Existe algo que mantém e sustém essa realidade material, chame de leis da física. Mas o que sustém as leis da física, chame do reino do Espírito, chame da Torá, a lei de Deus. Porque o universo inteiro, ele parou quando Deus disse para o Josué: estenda a sua mão. E Josué estendeu a mão e fez o sol e a lua e todo o universo parar, para que os filhos de Israel pudessem passar. O mar vermelho, as águas pararam e se abriram, algo que é contrário às leis da física. Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram no fogo e não se queimaram, contrário às leis da física. Yeshua andou sobre as águas, algo completamente contrário à lei das físicas, e foi levado depois aos céus.
Então, irmãos, o reino dos céus é elevado. E ele é quem sustém este reino material e não o oposto. As pessoas às vezes acham e vivem suas vidas como se tudo dependesse do reino da terra, de ganhar dinheiro, de fazer as coisas físicas. Não. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a sua Torá. Cumprir os mandamentos de Deus através do arravá, do amor e do temor a Deus. Isso que Yeshua nos ensinou. Busque primeiro a justiça de Deus e tudo mais. Tudo que você precisa, a justiça e tudo mais vai ser acrescentado a ti. Então, irmãos, se vocês querem ter shalom verdadeira, eterna, se conecte com esta palavra que digo hoje para vocês. Em nome de nosso Senhor Yeshua. Agora eu vou finalmente ao tópico de Isaías. Vocês já entenderam que o reino espiritual, ele é quem sustenta o reino físico. É os céus que estão sobre a terra e não a terra que está sobre os céus. É só você acordar e olhar. Deus deixou tudo tão claro. E o rabino mesmo disse algo muito interessante que eu tenho que pontuar aqui. Onde está o ser humano? Os céus estão sobre a terra. Mas o ser humano, que é justo, deve se colocar inclusive embaixo da terra. Isto é, embaixo de seus irmãos. Ele deve saber, deve buscar ser o melhor naquilo que ele faz, mas nunca se comparar. E quando se comparar, deve ter humildade de se colocar abaixo. Não se menosprezar, mas se colocar abaixo com sabedoria. Eu vou citar o exemplo de um Rebbe muito importante, Zusha se chama, um judeu, Rebbe judeu muito importante. Ele, quando estava andando sobre um campo, no seu caminho, estava pisando na terra. Então lhe veio uma palavra e ele disse: ó, querida terra, é você que me sustenta. Por você e sobre você eu posso caminhar. Porém, querida terra, não se engane. Pode parecer que eu estou sobre você, que eu sou maior que você porque eu caminho sobre você. Mas no fim de todas as coisas, eu estarei debaixo de você. Esta palavra é muito importante. Um dia todos vamos morrer, vamos estar debaixo da terra. Então não se eleve e diga, você está acima da terra. Porque a partir do momento que você retorna ao pó da terra, é que você está elevado. Você está agora sublimado, porque aquilo, a sua porção imaterial, espiritual que está em você, que te faz fazer as coisas, sentir as coisas, viver as coisas, que isso não é mera reação química no teu cérebro. Isso tem muito além do que as reações químicas que tentam captar, porque tem algo espiritual que nos une, algo que a física quântica tenta entender, mas apenas a Torá, apenas a Bíblia, a palavra de Deus, através de Yeshua, pode nos ensinar. Então, irmão, agora se eleve teu espírito e feche teus olhos e veja algo que apenas com os olhos fechados, quando você ora, você pode ver, que é o amor de Deus que está sobre todo esse caos do mundo. Todo o caos do mundo, existe uma ordem, existe algo que você só consegue ver quando você tem a lei, a Bíblia, e você lê a Bíblia diariamente. Porque quando você lê a Bíblia diariamente com fé e vai crescendo letra a letra, você tem seus rabinos, tem seus mestres, seus pastores, e você os respeita e aprende as virtudes da Torá, da lei, da Bíblia, e você vai estudando, guiado pelo Espírito que havia em Yeshua, que ele te outorga agora, se você for humilde, e segui-lo, e crer que ele é o Mashiach, o teu Salvador e Libertador. Então ele vai começar um processo de cura e libertação dentro de você, e a cada dia precisamos e ansiamos por isso, quando lemos a Bíblia, porque o mundo, através do pecado, ele é como se fosse um lenço, e esse lenço era reto, de forma que você podia ver Deus que estava do outro lado. Se Adão se levantasse, ele podia olhar e ver a luz de Deus, e ele tinha certeza que Deus criou tudo, porque era tudo tão nítido. A partir do pecado e dos pecados de todos os filhos de Adão, quanto mais o ser humano foi pecando, mais o universo foi se dobrando, de forma que hoje o caos do universo, ele é como se fossem várias dobras, que cada pecado de cada ser humano que já existiu foi sendo feito. E a cada dobra, a cada pecado, morte foi gerada, desconexão com Deus foi gerada, e você tem que ter uma alma, um espírito muito elevado,
para você conseguir ver Deus e no meio de tudo isso. Porque se você não se elevar, irmão, você não vai ver Deus, porque as dobras são tantas que a luz de Deus está quase que invisível para as pessoas normais. Mas essa luz eterna de Deus está muito nítida para aqueles que têm os olhos espirituais de Deus. E isso não é nada místico, isso é apenas o conhecimento que a palavra de Deus te dá quando você a lê diariamente, com fé. Então, e vocês agora têm que entender Isaías. Falei tudo isso para falar em Isaías, que eu deveria ter falado antes, mas falei só agora porque eu senti no espírito que você, leitor, você, irmão, você, meu amigo, você, meu ouvidor, aquele que está me ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem em uma das formas, ou pela escrita, que alguém vai escrevê-la, ou pelo áudio que você vai ouvir, você que vai ouvir essa mensagem de alguma forma, que essa mensagem chegue no teu coração e te diga referente ao que Isaías quis dizer relativo à criação deste mundo. Isaías disse que Deus, Ele nos chamou pelo nome toda a criação. Depois Deus, Ele a formou. Depois Deus fez vários níveis que eu não vou entrar aqui porque isso é algo místico. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem níveis, são 4 níveis da criação. Então Deus ele foi criando o mundo. E ele primeiro na essência, no mundo das ideias, depois foi na formação, depois no mundo da ação e por último neste mundo que estamos aqui. Então Deus ele foi criando em níveis. É como um autor que primeiro faz um rabisco, depois ele faz uma pintura, então todos os níveis estão interligados. As pessoas elas olham esse universo e olham o tempo e o espaço, porém o tempo e o espaço só são relevantes neste nível da criação de Deus. Nos níveis mais elevados que sustentam este nível são interligados a este, apesar do pecado ter desconectado tudo. Estes níveis mais elevados que Isaías nos revela, nossos sábios nos explicam, esses níveis mais elevados estão em tudo. Nós somos filhos de Deus. E quando você cria algo, primeiro você tem que projetar aquilo. Você tem que ver a partir do seu mundo das ideias interior. Depois você imagina. Primeiro vem a inspiração, que vem de Deus. Depois vem a imaginação, que é sua parte funcional. Você vai formando dentro de você. Depois você vai trabalhando para aquilo se realizar. E por fim aquilo está realizado. Então é assim que funciona todas as coisas neste mundo, irmão. E agora, dito isso, vem para a mensagem principal. Esse áudio será cheio de pérolas para aqueles que precisam e têm fome e sede da verdade de Deus. Então tudo que você faz é dessa forma, irmão. Primeiro, a inspiração de Deus, que você deve em oração buscar. Ele te abrir seus olhos, você se arrependendo lendo a Bíblia, isso muda a sua natureza e te deixa mais aberto à inspiração de Deus. Depois de você ter essa abertura, essa inspiração espiritual de Deus, então você vai ter agora a segunda parte. A segunda parte, ela é da formação, tem a ver com o que você vai trabalhando. Então você vai trabalhando, irmão, vai trabalhando o seu lado intelectual, estudando, buscando. Não é mais a sabedoria e a inspiração de Deus. Agora seu lado intelectual, cada um tem que trabalhar. Todos temos que estudar e não se contente em dizer, eu sou ignorante de tal coisa, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa assim. Tá bom, mas Deus já te deu a capacidade, um espírito criativo para você avançar e ser melhor do que você é a cada dia. Então, irmãos, agora entenda, você vai planejar e você vai realizar. Perceberam que tem níveis de criação? E tudo começa por um mundo mais elevado, um mundo do conhecimento, um mundo de que Deus chama pelo nome as coisas como se já existissem, como está escrito na sua santa palavra, na Bíblia. Deus chama as coisas como se já existissem o que não existe, Ele chama pelo nome, porque Deus conhece. Ele diz que antes que Ele te criasse no ventre, Ele chamou pelo nome o profeta Jeremias. Isso Ele diz também para nós. Ele sabe
tudo. Porque o reino dos céus é um reino onde não há limitações como este reino. E neste reino santo que descerá à terra, quando tudo for religado através do Mashiach Yeshua, quando ele voltar e restaurar e santificar essa terra para que ela possa voltar ao que era no princípio, e nós possamos olhar para Deus diretamente, sem desconexões, sem dobras, sem clipote, sem sujeiras, sem coisas que nos cegam. Então, quando nós pudermos, através dessa limpeza, que é simbolizada pelo batismo, mas ela será realmente pelo fogo feita quando o Mashiach voltar, Yeshua, literalmente. Então esse fogo espiritual consumirá o pecado e santificará a terra, como está escrito em Deuteronômio, que pelo fogo as coisas são santificadas, ou pela água. Você escolhe. Então, Yeshua, falando dele agora, ele tem algo muito interessante. Aqueles que Yeshua ele rejeita, ele fala em Mateus 7, eu nunca vos conheci. Olha, é muito estranho isso. Se Yeshua é o Filho de Deus e ele é um com o Pai, como é que ele não conhece a pessoa? É muito estranho. É claro que ele conhece. Ele sabe que a pessoa é pecadora, ele tem que julgar. Pensa, o Mashiach vai ter que julgar cada ser que já existiu, existente. Ele é o cabeça do corpo. Ele que vai julgar os céus e a terra. Está escrito nas próprias cartas dos Shaliachim, dos apóstolos, emissários de Yeshua. Os 12 dizem a mesma coisa. Dizem que o Messias é o homem que Deus escolheu para julgar a terra. Ele vai julgar. Como é que ele não conhece uma pessoa? Como é que ele pode dizer, eu não conheço, eu nunca te conheci? Aí você tem que entender o lado espiritual, por isso que eu te elevei, por isso que eu te dei tanta pérola. E bendito é Deus na tua vida por você ter chegado até aqui desse áudio, porque eu sei que 90% das pessoas não vai chegar até aqui. E quase ninguém vai compartilhar essa mensagem, porque as pessoas se contentam apenas em ouvir e receber, porque elas são orgulhosas e arrogantes. E elas têm vergonha, às vezes, da própria fé que elas têm. E elas não sabem compartilhar. Egoísmo, isso é egoísmo. Tem que compartilhar o pão, tem que compartilhar a palavra. Então, irmão, Yeshua diz, eu nunca vos conheci, mas como? Uma pessoa madura vai tentar entender por que ele usou essa palavra da conhecimento. Aquele que tem o mínimo de conhecimento místico, e eu não quero que vocês tenham esse conhecimento, por isso estou mastigando para vocês, porque isso é para quem já tem Torá, já tem estudo. Se você já tem 1 ano de Parashá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, no mínimo 5 anos já, todo mês estudando, porção a porção da Bíblia, lendo a Bíblia, está maduro, está firme, sabe o conhecimento de nossos pais, dos nossos antepassados, aí você pode buscar um pouco. Mas agora eu vou mastigar, porque vocês, leitores, vocês ouvintes, muitos de vocês nem leem a Bíblia uma vez por dia. Então, eu tenho que mastigar para que vocês não busquem em fontes erradas e caiam e percam tudo, a sua alma, a sua salvação, porque as fontes erradas vão te corromper. Então não busque isso, não busque, apenas ouça o que eu quero te ensinar. Existe uma árvore da vida lá no Éden, e esta árvore da vida é dito por nossos sábios que ela tem 10 sefirot. Ela tem 10, como se fossem 10 portais, 10 níveis, 10 dimensões. E existem 7 que são emocionais, da alma, que são relativas a este mundo, sendo que Malhut, que é a mais de baixo, ela é relativa literalmente ao mundo que ocorre aqui. Mas essa mesma árvore, ela tem 3 que são espirituais completamente, que elas são elevadas. E essas 3 são Chokhmah, Da'at e Keter. Então, a autoridade de Deus, que tem muito a ver com o temor de Deus, como Deus Rei, que é o que organiza todas as coisas. É isso que é o maior atributo de Deus. É isso que é o maior forma de agir de Deus, mais elevada. E tem 2 elevadas também, que elas nos ensinam o que é o mundo espiritual, que ela é Chokhmah e Da'at. Seria o conhecimento, a sabedoria, e nós podemos também chamar
de entendimento, mas eu prefiro a palavra conhecimento. Agora vocês vão entender. Conhecimento é você ter conhecimento de algo. O reino espiritual tem tudo a ver com isso. Com fé. Por que é tão importante a fé no mundo espiritual? Porque a fé é como se você ligasse algo lá em cima. É como se você, que é um ser que é carnal, a sua parte espiritual, que tem a ver com fé, tem a ver com conhecer, tem a ver com confiar, tem a ver com entender, tem a ver com isso que eu tentei explicar para vocês de maneira física, mas vocês entendam com o Espírito que Deus deu para vocês. Isso que não tem nada a ver com emoção, eu falei que são os atributos emocionais, são 7 de baixo. Sabedoria e entendimento tem a ver com Deus, literalmente, com o reino dos céus. Por isso que a Bíblia é tão importante. Ler a Bíblia aumenta a fé. Paulo disse que a fé vem do ler e ler as Escrituras, do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ler todo dia, para você aprender a confiar. Você só vai confiar naquilo que você conhece. E você só vai conhecer se realmente você buscar intimidade e fidelidade com aquilo. Então, quando Adão conheceu Eva, isso foi uma relação sexual, mas Deus, nós conhecemos Ele através de uma intimidade, uma ligação, que vai gerar filhos. Os filhos são os frutos do Espírito em você. Deus vai gerar o fruto do Espírito em você. É isso que é o que Deus quer gerar. O fruto do Espírito, é só você ler na Bíblia o que Paulo diz, o que é o fruto do Espírito. Então, Jesus dizia para aqueles que não guardavam a lei, não buscavam a Torá, os que viviam em anomia, viviam sem lei, viviam sem regras, viviam sem conhecimento da Bíblia, da lei de Deus, da palavra de Deus, viviam sem a fé em Deus, esses que viviam sem a confiança, a fidelidade com Deus. Estes, Yeshua, Jesus diz em Mateus 7, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Praticam aquilo que a sua inclinação para o mal diz, e não aquilo que o Espírito de Deus, através da sua Torá, que é espiritual, sua lei espiritual, Romanos 7 diz. Então, entendam, olha como isso é elevado, irmãos. Eu tenho que falar muito para que vocês consigam se elevar a entender isso. Existem níveis de criação de Deus, e o reino dos céus é o nível mais elevado. Deus criou os céus e a terra, e não o céu e a terra. E os céus vêm antes da terra. Não falou Deus criou a terra e os céus. Na Bíblia está escrito Deus criou os céus e a terra, porque os céus vieram primeiro. O que existia antes, os céus ou a terra? Deus criou os céus e a terra. Pronto. É só ler a Bíblia, Gênesis 1:1. Os céus vêm primeiro, porque eles estão acima. Não a terra está acima. Então, irmãos, entendam, por favor, isso. E não se guiem mais pela carne, mas pelo Espírito. No nome de Yeshua eu clamo. Peçam perdão todo dia a Deus, pecados, entendimento, sabedoria, igual Salomão pediu, e vocês vão ter tudo. Peçam com fé e Deus lhes dará. Peçam bem. Peçam não por vocês sabedoria, para você se tornar mais sábio que o outro, ou porque você achou legal alguma coisa que eu falei, mas peçam para que vocês possam impactar na salvação das pessoas e na salvação sua própria, através da libertação dos pecados e o conhecimento do que é pecado. Então Deus disse, através de Yeshua, eu nunca vos conheci. Isso daí é um dos 3 atributos elevados, é o reino dos céus. Então ele estava falando, Yeshua, traduzindo, olha, aqui embaixo, tudo bem, eu sei quem vocês são, mas lá no céu, eu nunca conheci vocês, eu nunca vi vocês elevados através de um estudo de Torá, um estudo de Bíblia, eu nunca vi vocês, a luz de vocês brilhar lá nos céus, eu nunca vi a luz de vocês acesa lá em cima, a sua menorá, eu vejo a menorá aqui embaixo, todos vocês são menorá, mas eu não vejo a luz de vocês. Lembre-se da parábola das 12 virgens. Lembre-se das parábolas das 10 virgens, as virgens prudentes, 5 prudentes, 5 imprudentes. As que quando Jesus ele fala que ele na sua volta ele não vai conhecer elas, porque elas estavam com a sua luz apagada. Vós sois a luz do mundo. Olha para o céu, o que é a luz no céu? São as estrelas. E o que é a luz na Bíblia? Salmos 119. A tua lei é lâmpada que ilumina meu caminho.
Então você guardar a lei, guardar a palavra de Deus, não estou falando da lei de uma maneira legalista, mas a lei de uma maneira espiritual, de uma maneira física e também de conhecimento, de uma maneira de kavaná, de intenção no coração modificada, ética e moral, de fruto do Espírito. Porque guardar o Shabat, o sábado, isso é muito pequeno para Deus, é importantíssimo, porque isso vai ser a porta para tudo. Mas só você guardar o Shabat de uma forma robótica, isso não te faz melhor, nem te faz maior que ninguém. Mas você espiritualmente vai ser grande se você ensinar as pessoas, através do testemunho, guardando o Shabat. Tudo que o Shabat você aprende porção a porção, parando de andar na rítmica do mundo e andando na ritma dos céus. Porque os céus têm um ritmo, da mesma forma que o mundo tem um ritmo de agir, de viver. Tem um fluxo, tem uma corrente, tem uma forma de agir diferente, tem um procedimento diferente. Então quem que é do reino dos céus age como o reino dos céus age. E quem é do reino da terra age como o reino da terra age. Olhe para Yeshua e você vai entender o que eu estou falando. A vida dele te mostra como é que o reino dos céus age. O reino dos céus não tem a ver com sentimento, não tem a ver com as 7 sefirot abaixo. Tem a ver com razão, tem a ver com o lado espiritual mais elevado da razão, que é o lado criativo de Deus, que tem a ver com as suas 3 sefirot mais elevadas. E entre elas está o conhecimento, a sabedoria e o entendimento. Mas a mais elevada que eu vou falar agora é a Keter, mas essa que eu quero falar agora das elevadas é o conhecimento. E para finalizar, Abraão, quando ele estava com Deus, Deus sabe tudo. Então pergunte para o texto da Bíblia, por que Deus disse para Abraão: Abraão, agora eu sei que você confia em mim, porque não negaste a mim o meu único filho, teu único filho Isaac, não negaste a mim teu único filho, então eu não negarei meu único filho Yeshua. Então ele diz a Abraão, em Gênesis, se não me engano 21, ele diz para Abraão, que agora ele sabe, Deus agora ele sabe, depois que Abraão, ele ofereceu Isaac para Deus. Então Deus já sabe de tudo, a primeira coisa está aqui. Os profetas falam, Deus é onisciente, nada está oculto diante de Deus. Agora, como é que Deus só agora ele tem entendimento, tem conhecimento? Só agora Deus ele reconhece que Abraão confia nele. Como é que só agora, irmãos? Perguntem a Bíblia vai responder para vocês. Deus sabe de tudo, por que só agora Deus sabe de tal coisa? Por que tem hora que Deus ele pergunta para Adão, Adão, onde você está? Deus sabe de tudo, por quê? Porque a partir do momento que você está envolto de pecados, é como se você estivesse em trevas. Porém, lá no reino dos céus, onde está o conhecimento, onde está esse nível de criação de Deus, onde está esse mundo, como Platão diria, o mundo das ideias. Mas Platão estava errado, não é dessa forma que age, é uma outra forma de Torá que não convém explicar. Mas neste mundo das ideias, que é anterior a tudo, de Deus, esse mundo que Deus criou antes de criar este mundo aqui atual e é sustentado por este. Então este mundo das ideias que é sustentado ele sustenta o mundo atual, é o mundo do conhecimento, da sefirota do conhecimento, da ata. Então este mundo, perante este mundo, Adão, quando ele pecou, ele sumiu, a luz dele se apagou. E aí Deus pergunta, onde está você, Adão? Porque a luz dele se apagou nos céus. É como se ele só virasse um ser terreno. Por isso que Deus disse, no momento que você comer do fruto, Adão, a sua luz vai apagar. Em outras palavras, no momento que comer com o fruto, no dia que comerdes, certamente morrerá. Então Adão ele morreu espiritualmente, no dia que ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal, porque ele se tornou um ser não mais puro no bem, se tornou um ser que ele caminhava entre o bem e o mal, inclinado para o mal. A inclinação para o mal, a serpente que tem dentro de nós, foi colocada ali. Todo ser humano tem essa serpente, ele tem que lutar contra ela. Porque ou você doma a sua inclinação para o mal, a sua inclinação, a sua motivação, a inclinação para pecar natural, através do Espírito que te é outorgado através de Yeshua, e através da leitura da Torá, você vai ter força para isso, você vai ter azeite para manter essa luz acesa, que é o Espírito seu vivo, que é a fé sua viva. Essa prática de leitura, estudo de Torá, de Bíblia, vai te manter vivo espiritualmente, uma luz acesa. Toda noite você vai estar com o seu candeeiro aceso.
estudando a Torá, então você vai entender o que é ser luz e o que é estar vivo no reino do Espírito. Porque você lá nos céus, no reino espiritual, na dimensão espiritual, você vai estar brilhando. Por isso que fala que os justos resplandecerão como a luz, como as estrelas do céu. Por quê? Porque literalmente, irmão, quando você faz uma tzedakah, você ajuda alguém a fazer uma coisa espiritual, por isso que as pessoas sentem-se tão bem quando fazem uma coisa espiritual, porque a vida não se limita a essa dimensão. É como se nas dimensões que sustentam essa dimensão, você fizesse um boom, uma luz, um tremor, uma vibração, uma onda de gratidão, uma onda de luz. Então você faz essa luz, irmão. Você faz essa luz. Por isso que Yeshua diz para você que ele conhece vocês, são os benditos de vocês. E Yeshua, o reino espiritual não tem tempo e espaço. Os justos, quando você morre e ressuscita, para o justo é um piscar de olho, porque ele morreu, o tempo se torna irrelevante. Para todos que morreram, a ressurreição já está para acontecer, ele não vê o tempo passar, mas todos vão ressuscitar no mesmo dia, na mesma hora. Então, irmãos, finalizando aqui a mensagem, Abraão, Deus, ele disse, agora eu sei que você crê em mim, porque a fé de Abraão, quando ele fez isso, ela brilhou de uma tal forma, mas de uma tal forma, que até hoje nos ilumina. Foi uma luz tão forte no reino espiritual, quando Abraão ele estava para sacrificar seu filho Isaac, seu único filho da promessa, perante Deus, dando passado, presente e futuro para Deus, tudo para Deus. Foi tão grande essa emuná, essa confiança e fidelidade de Deus, que Abraão teve nesse momento, e que foi uma construção, foram várias coisas que Abraão fez na vida inteira para chegar nisso. Então, como se Abraão tivesse construído uma grande parte do reino dos céus para nós habitar no futuro. Neste reino que vai vir, vai descer aqui na terra, e vai ter a reconexão. Então, Abraão fez uma grande luz. E aí Deus disse, agora eu reconheço, agora eu vejo, agora eu conheço, no reino do Espírito, que você realmente crê em mim, porque você não negou seu filho. Porque você, no mundo da terra, reconectou os céus. Porque no mundo da terra, você fez tikkun olam. Você fez a restauração. Então, toda vez que um pecador se arrepende, é um tikkun, é uma restauração, é uma luz que não estava acesa no mundo espiritual, que é acesa. E nós podemos sentir, abraçar essa luz. E é tão maravilhoso, irmãos, ver um pecador deixando de pecar e se arrependendo. Por isso a grande alegria, porque estava escura aquela sala e agora tem luz nela. Isso é muito mais alegre do que uma sala que já tem luz e você aumenta só um pouquinho a luz dela. É muito mais alegre uma sala que estava escura se iluminar. E por isso que Yeshua fala que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos, que eles são justos e estão lá fazendo suas obras de justiça. Porque realmente é um boom, é uma grande luz nos céus quando o pecador se arrepende, irmãos. Então entenda isso. Se hoje você é uma luz apagada no céu, se hoje Yeshua se voltasse, ele falaria, eu não te conheço porque eu não consigo te ver, você é trevas e eu sou luz, eu não posso estar junto de você. Que você possa se tornar luz perante o reino do Espírito, você possa ouvir esse chamado de Yeshua e viver espiritualmente a partir de agora, conforme Romanos 7. Shalom de Yeshua. Amém.